Salve galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Denis novamente, mais conhecido como Tio Denis, professor de Filosofia, Sociologia e História do grupo Alicerce de Ensino e da nossa plataforma online do Alicerce. O assunto da aula de hoje basicamente se trata da filosofia desse filósofo fantástico na história do pensamento, que é o Platão. Então basicamente trataremos dos principais conceitos desse pensador na aula de hoje. Então vamos lá. Repare bem nessa imagem aqui, nessa ilustração, extremamente famosa, extremamente conhecida, inclusive em algumas edições do livro A República de Platão, essa imagem aqui está presente na capa, que são dois caras aqui em posições diferentes, né? Perceba, esse cara de túnica vermelha é o cara que nós estudaremos na aula de hoje. O nome dele é Platão. E perceba como ele está apontando para cima. Esse outro rapaz aqui, aparentemente mais jovem, de túnica azul, é o Aristóteles. E perceba, ele está com a mãozinha para baixo. Quando você se depara com a filosofia desses dois caras dentro da perspectiva da Grécia Antiga, você tem que compreender a seguinte questão. Por que o famigerado Platão está com a sua mãozinha e o seu dedinho levantado para cima, enquanto o outro famigerado filósofo, Aristóteles, está com a sua mãozinha e seus dedinhos virados para baixo? Então, se você compreende essa relação e essa distinção entre esses dois caras, você compreende boa parte da filosofia antiga. E eu digo uma coisa para vocês, todo o restante da história do pensamento, toda a filosofia que vem depois de Platão e Aristóteles, nada mais é que uma nota de rodapé. Ou seja, para muitos intelectuais e pensadores que estudam a história do pensamento, eles compreendem que depois de Platão e Aristóteles, os pensadores só trabalharam temáticas extras. Então, perceba, essa imagem diz muita coisa a respeito desses dois intelectuais. Então vamos lá. Antes de Platão e Aristóteles, tinham algumas referências filosóficas dentro da Grécia Antiga. A grande referência filosófica da escola jônica é o Heráclito, e a grande referência da escola eleata era o Parmênides, colocando o dedinho assim na testa. Perceba, o que esses dois caras, o Heráclito e o Parmênides, tinham em comum? Ambos eram filósofos naturalistas, ou seja, do período pré-socrático. E qual era a preocupação da filosofia naturalista? Lembra lá? A filosofia naturalista foi a primeira filosofia a se estabelecer na Grécia. E como vai dizer bem o Xenófanes, era uma tentativa de explicar a realidade sem o uso de divindades, sem o uso de deuses ou do politeísmo grego da época. Ou seja, a filosofia como uma transição da linha de raciocínio grega após a mitologia grega. Então perceba, esses dois caras representam, além do Tales de Mileto, do Anaxímenes, do matemático Pitágoras, dos atomistas como Anaxágoras, Leucipo e Demócrito, todos esses caras vão representar a filosofia naturalista muito bem, que parte de um princípio. A realidade pode ser compreendida através da physis. O que é physis com PH e Y no início? A physis é a tentativa de explicar a realidade através da observação da natureza. Então toda vez que você a palavra physis, você relaciona com observação da natureza. Então é a primeira grande explicação que surge após a lógica da mitologia grega, após as religiões, no tocante à realidade. Então, eles vão explicar dessa forma. O Heráclito vai dizer o seguinte, assim como toda a escola jônica, com Tales, o Anaxímenes e o Anaximandro, a realidade é dialética, ou seja, ela passa por um processo constante de mudança. Olha só essa argumentação e olha só essa ideia que principalmente o Heráclito vai dizer. A realidade é composta pelo devir, pelo movimento, pela mudança, ela é dialética, ela é dinâmica, ela segue em fluxo. Tem até uma frase famosa dele, uma reflexão famosa, que ele vai dizer o seguinte, não se pode tomar um banho 2 vezes no mesmo rio. O que isso quer dizer? Quando você chega para tomar banho no rio, lá lindo e maravilhoso, com seu traje de banho, com seu maiô, aquele é um rio. Mas quando você sai das águas e retorna novamente, já é um outro rio completamente diferente. Por quê? Porque as águas são correntes. E o Heráclito vai fazer uma comparação dedutiva, né? Ele vai dizer o seguinte, beleza, se as águas são correntes, a realidade toda é corrente. As águas são uma exemplificação do que é a realidade como um todo. A realidade é o fluxo, é o devir. Doutra feita, em contrapartida, o Parmênides, esse rapaz com o dedinho na testa,
ele vai contrapor toda a lógica da escola jônica junto com seu mestre Zenão. Eles vão dizer o seguinte: o que compõe a realidade não é aquilo que se modifica. O que compõe a realidade não é a mudança. A realidade ela é composta pela permanência, pelos elementos que permanecem. Então existiu um debate, né, segundo a historiografia, dessas duas ideias, dessas duas representações da realidade. Eu quero que vocês entendam e anote aí no retângulo bonitinho do que se trata isso. Eu estou falando aqui de metafísica. O que é metafísica, professor? Basicamente, metafísica é o estudo da realidade. Quando você ouve falar que um filósofo é metafísico, ele faz uma pergunta na sua filosofia: o que compõe a realidade? Heráclito e Parmênides podem ter sido os dois grandes representantes da primeira metafísica na Grécia Antiga, que partia de um princípio. Que princípio é esse? Como que a realidade funciona? Heráclito vai dizer, junto de Tales de Mileto e outros intelectuais, a realidade é composta pela mudança, pelo devir, enquanto Parmênides vai dizer que ela é a permanência. Qual que está certo? Eu quero dizer para vocês o seguinte, já dando um spoiler um pouco da resolução da nossa aula. É esse rapaz aqui de túnica vermelha que vai resolver esse debate aqui de anos e anos. Mas antes da gente chegar propriamente nas teorias de Platão, é importante a gente compreender quem é esse cara. O Platão basicamente é um filósofo da antiguidade, ali da Grécia Antiga, que era um cidadão de Atenas, diferentemente do seu discípulo, o Aristóteles, que era macedônio. E ele era um cidadão de Atenas por quê? Porque ele fazia parte daquelas características. Ele tinha aqueles pré-requisitos para ser considerado cidadão. Primeiro, né? Ele era homem, ele tinha muitas posses, fazia parte da aristocracia, ou seja, da nobreza ali da Grécia Antiga. Além disso, ele tinha pai e mãe ateniense, ele tinha o famigerado sangue puro, né? E ele tinha a maioridade já quando ele começou a escrever. Mas antes da sua maioridade, aos 21 anos, ele conheceu uma figura filosófica importantíssima. O cara que provavelmente deu início à filosofia como nós conhecemos. O Sócrates. Então Platão era discípulo de Sócrates. E nesse sentido, além de ser discípulo de Sócrates, ele escreveu todos os diálogos socráticos. Tem até vários memes na internet, né? De que o Sócrates não teria deixado registro, não teria deixado nenhum escrito. E isso é fato. Assim como figuras intelectuais como Jesus Cristo, o Sócrates não deixou nenhum escrito seu. Foi o seu discípulo Platão, além de outros discípulos também, que registraram seus diálogos com os sofistas. Então, o Platão era um daqueles jovens apaixonados que ficaram encantados com o método dialético de Sócrates, com a sua maiêutica. E o Platão, então, decidiu seguir esse cara, seguir o Sócrates. Então, se a gente trabalhar uma cronologia, perceba o seguinte. Primeiro, existia a mitologia grega, tudo bem? Com o fatorialismo mitológico, ou seja, nós explicamos a realidade através de um único fator. Que fator é esse? As divindades ou os deuses. Depois surge a filosofia naturalista do período pré-socrático, que tinha um princípio. Que princípio é esse? A physis. Examinar a natureza para compreender a realidade e não mais utilizar as divindades ou algo sobrenatural como recurso explicativo. Então essa é a perspectiva. Nesse sentido surge também Heráclito e Parmênides dentro da lógica da metafísica pré-socrática. E como que eles vão responder acerca dessa metafísica? O Heráclito vai dizer o seguinte: a realidade é o devir, e o Parmênides, a realidade é a permanência. No entanto, olha só a cronologia, não se perde. Depois do processo pré-socrático, depois do processo naturalista, vem a filosofia humanista na Grécia, que a gente vai dar um nome agora para ela. O período socrático. Lembra? Tinha um período pré-socrático e agora tem um período socrático, que é basicamente a filosofia de Sócrates e a filosofia do seu discípulo Platão. Depois do período socrático vem o período aristotélico, que é do discípulo de Platão, Aristóteles. Ou seja, Platão era discípulo de Sócrates, Aristóteles era discípulo de Platão. E detalhe, uma figura histórica importante chamada Alexandre o Grande era discípulo de Aristóteles. Então entendam o peso e a importância histórica dessas figuras aqui que eu estou trazendo para vocês. Mas vamos lá. O Platão, assim como Heráclito e assim como Parmênides, vai trazer uma resolução sobre a sua metafísica. Só lembrando que essa palavrinha mágica, metafísica, não era do conhecimento deles.
O cara que vai criar essa palavra é o Aristóteles. Quando ele vai analisar as filosofias do Platão, ele vai dizer o seguinte: o Platão era um metafísico. Ou seja, ele se preocupava em explicar como a realidade funciona. Mas como a realidade funciona para o nosso querido Platão? Vamos lá. Ele partia desse princípio aqui, ó, do dualismo platônico. Ou a gente pode compreender por aí, tem vários nomes acerca disso, mas o mais famoso deles talvez seja a teoria das ideias de Platão. É assim que ele vai explicar como funciona a realidade. Entenda, o Platão está num momento da Grécia Antiga, onde o humanismo está crescendo, e ele mesmo assim traz uma explicação metafísica. Mas por que, professor, que o Platão ainda insistia na metafísica? Para resolver esse conflito aqui, entre Heráclito e Parmênides. Aí o Platão vai fazer o seguinte: ele vai dividir a realidade em duas partes. Imagine que a nossa realidade ela tem um dualismo. Essa realidade tem essas duas partes que são o mundo sensível e o mundo inteligível. O que é um mundo sensível? É o nosso mundo físico, é o nosso mundo natural. O mundo onde as pessoas vivem com carne e osso, onde tem os animais, onde tem a natureza, onde tem tudo que existe aqui no nosso plano concreto. Isso ele chama de mundo sensível. Tem pessoas que dizem o seguinte, alguns intelectuais, que mundo sensível é a mesma coisa que planeta Terra. Mas não necessariamente é assim. Se a gente compreender dessa forma, a gente pode cair em alguns equívocos. Entenda mundo sensível como todo plano físico existente, como tudo que existe na natureza. Nós existimos na natureza, então nós habitamos no mundo sensível, no mundo físico. Só que ele vai dizer o seguinte, dialeticamente, ao mesmo tempo que existe o mundo sensível, existe também o mundo inteligível, mais conhecido como o mundo das ideias ou o mundo da perfeição. Então perceba, na metafísica do Heráclito, ele vai dizer o seguinte: a realidade é composta pela mudança. É assim que ele explica a realidade. Parmênides, a realidade é a permanência. Só que aí o Platão, na sua metafísica, vai adicionar outro ponto de explicação. Ele vai dizer o seguinte: a realidade é dual, ou seja, ela é dividida em duas partes. Mundo sensível, mundo físico, e mundo inteligível, mundo das ideias. Então vamos lá. Olha só aqui esse diagramazinho aqui, né? Explicando basicamente como é que funciona o mundo físico e o mundo inteligível com Platão. Professor, mas o senhor disse que ele ia resolver o problema do debate de Heráclito e Parmênides. Sim, ele vai resolver e resolve através disso aqui. Ele vai dizer o seguinte: beleza, o Parmênides disse que a realidade é permanente. Beleza, o Parmênides está correto. Mas o Heráclito vai dizer que a realidade é dialética, que a realidade é a mudança, é o devir. Heráclito também está certo. É isso mesmo. Ele vai dizer o seguinte: esse debate que durou anos e anos dentro do processo filosófico da Grécia tem uma resolução. Ambos estão certos. Platão vai dizer o seguinte, anota aí no retângulo bonitinho, meu parceiro. A realidade é tanto aquilo que passa como aquilo que permanece. É tanto a mudança como a permanência. Só que preste atenção, ele vai dividir a realidade em duas partes, correto? Olha a malandragem do Platão. E ele vai dizer o seguinte: o plano físico ou o mundo sensível, o mundo natural, é o mundo de Heráclito. Porque no nosso plano físico aqui, tudo é mutável. Ou seja, todas as coisas são passageiras. Nós morremos. Sócrates, Platão e Aristóteles morreram. Os animais morrem, as folhas caem no outono. Tudo é perecível aqui no nosso plano físico. Então perceba, o Heráclito tinha razão. A realidade é aquilo que muda, é aquilo que se modifica. Mas essa realidade aonde? No plano sensível. Aqui no mundo físico. E ele vai dizer o seguinte: esse mundo físico ele é imperfeito. E qual é o argumento? Basicamente é uma questão temporal. Ele é imperfeito porque ele não é eterno. Porque ele é passageiro. Então perceba, o mundo e o plano físico, que é o mundo relativo dos sentidos da forma, é basicamente esse mundo sensível, que tem duas principais características. Nesse mundo aqui, o mundo físico, tudo é mutável, tudo está sujeito à mudança, tudo tem um fim, e tudo é imperfeito por conta disso. Doutra feita, em contrapartida,
O Platão vai dizer o seguinte: existe o plano metafísico, que geralmente a gente chama de mundo inteligível, ou mundo das ideias, onde todas as coisas encontram a sua essência. Eu quero que vocês compreendam o seguinte: esse é o mundo de Parmênides. Platão vai dizer que a realidade é composta por duas partes. O plano físico, onde tudo é passageiro, é o mundo de Heráclito. O plano inteligível, que é o mundo da perfeição e da eternidade, é o plano de Parmênides. E ele vai dizer o seguinte, repare bem, essas duas partes da realidade, elas existem ao mesmo tempo. Então, quais são as características desse plano metafísico ou do mundo inteligível? Basicamente, tudo é fixo, ou seja, tudo é eterno e tudo é perfeito. Você pode encontrar, além de plano metafísico, mundo inteligível e mundo das ideias, esse nome aqui, mundo insensível. Mas quais são os nomes mais comuns para essas realidades aqui? Mundo inteligível, mundo sensível. Mundo das ideias, plano físico. São os 4 nomes mais comuns. Então, preste atenção nisso aqui. O mundo físico existe no que diz respeito às coisas que são concretas e naturais, que sofrem com a duração, início, meio e fim, e tudo é imperfeito por não ter eternidade. Aqui no plano metafísico, no mundo das ideias, é diferente. Tudo é fixo, tudo é eterno e tudo é perfeito. Agora preste atenção nesse argumento que eu vou trazer agora. Segundo Platão, no seu livro A República, ali no livro 8, ele já começa a esboçar um pouco essa ideia. Ele vai dizer o seguinte: o mundo inteligível criou um mundo sensível. Eu vou repetir. O mundo inteligível criou um mundo sensível. Então, além do mundo sensível ser mutável e imperfeito, o mundo sensível ele é uma cópia do mundo inteligível. Só que qual é a diferença do mundo inteligível para o mundo sensível? Que um é perfeito e o outro não é. No entanto, foi o mundo inteligível que criou o mundo sensível. Então, a nossa realidade aqui, o nosso plano físico, ele tem uma gênese, ele tem um início. Esse início se dá onde? No mundo das ideias, onde tudo era perfeito. Agora, veja bem, nessa perspectiva, o Platão vai trabalhar a seguinte ideia. Se o mundo inteligível criou o mundo sensível, de onde nós viemos? Na verdade, a pergunta original e inicial é: onde nós habitamos? Está muito óbvio para a nossa linha de raciocínio, não precisa ser um Einstein para saber que nós estamos aqui, ó, no plano físico, no mundo natural, no mundo físico, no mundo concreto. Até aí tudo bem. Mas se o mundo inteligível criou o mundo sensível, quem criou o nosso corpo? Quem criou a nossa existência? Nós existimos aqui. No entanto, viemos da onde? Do mundo das ideias. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Nós vivemos no plano físico, no entanto, viemos do mundo metafísico, do mundo inteligível. Então, basicamente, as nossas almas, lá no mundo inteligível, eram perfeitas. Elas tinham total conhecimento e plenas ideias sobre as coisas. Ou seja, nós tínhamos ideias sobre tudo. O nosso conhecimento era absoluto. No entanto, chegou um dado momento que a nossa alma teve que descer do mundo inteligível. Vamos trabalhar assim, essa perspectiva, né? De alto e baixo, que melhora a nossa compreensão. Nossa alma chegou um momento que teve que descer lá de cima para vir até o mundo sensível. E é aí que começa a filosofia de Platão de fato. Tudo isso na sua teoria das ideias, que nós já estamos esboçando aqui, a partir dessa perspectiva, epistemologia. Você que é estudante de filosofia, você já deve estar habituado com algumas temáticas, como ética, política, até mesmo estética. Mas epistemologia geralmente é a disciplina mais complicada para as pessoas que têm dificuldade com filosofia. O que é a epistemologia? A epistemologia é o estudo do conhecimento. Lembra das suas primeiras aulas lá de filosofia antiga? A palavra episteme significa conhecimento. E logia, estudo. Ou seja, o estudo do conhecimento. Que parte do princípio da seguinte questão: como que nós produzimos conhecimento? Então, já é uma outra reflexão. Lembra na metafísica, o Platão vai fazer a seguinte pergunta, não só o Platão, mas todos os filósofos que antecederam ele no que diz respeito à filosofia naturalista. O que é a realidade?
E o Platão já responde a sua metafísica, nós já sabemos. A realidade é composta por duas partes, mundo sensível e mundo inteligível, onde o mundo inteligível é perfeito e eterno, e o mundo sensível é mutável, imperfeito. Onde o mundo inteligível criou o mundo sensível, e o mundo sensível é uma cópia do mundo absoluto. Agora, ele vai responder também como obtemos conhecimento. Através disso aqui, ó. E esse é o método de Platão. Lembra que o Sócrates vai ter o método da dialética maiêutica, ou seja, a mudança pelo diálogo? O Platão vai ter esse método aqui. A dialética reminiscência. Professor, tá falando grego? De certa forma, sim, tá falando grego. Mas entenda a definição do conceito. A palavra dialética, aqui nesse processo, significa mudança. E a palavra reminiscência significa lembrança. Então, guarde essas informações. Olha só essa imagem linda e maravilhosa de um registro desse lugar aqui, que parecia muito bonito, né? A gente não tem nenhum vestígio concreto desse local. Algumas pesquisas arqueológicas revelaram possíveis localizações desse prédio, né? Isso aqui se chama academia. O Platão, em dado momento, depois da morte de Sócrates, ele cria uma escola. Qual o objetivo dessa escola? Aperfeiçoar o cidadão da polis. O Platão acreditava que a polis era a principal organização que existia. Ou seja, nenhum outro lugar do mundo tinha uma sociedade tão perfeita e tão bem construída como a democracia ateniense. Então Platão queria trabalhar essa linha de raciocínio para aperfeiçoar esse povo. Como que ele queria aperfeiçoar? Ele criou uma escola. E o argumento dele era maravilhoso, meus caros. Ele dizia o seguinte: você só se torna um cidadão pleno na polis a partir do momento que você se inscreve na academia. Mas, professor, todo mundo podia estudar nessa academia de Platão? Não, obviamente que não. Assim como a Assembleia, a Ágora ou a Bulé, a academia de Platão só poderia ser frequentada por cidadãos. Ou seja, tinha que ter todas aquelas características. E ele vai dizer o seguinte, respondendo o que é o conhecimento, ou como o conhecimento é possível na epistemologia. Ele vai dizer o seguinte, o conhecimento só é possível se você estuda na academia. Sim. Ele era o rei do marketing na época dele. Você só se torna um intelectual pleno. Você só se torna uma pessoa inteligível na perspectiva da polis a partir do momento que você ingressa na minha escola. Platão era o grande marqueteiro da antiguidade. Então perceba, várias pessoas, na verdade bem mais do que isso, eram matriculadas na academia. Mas por que o Platão dizia que só era possível aprender ou se obter conhecimento na sua escola? Porque ele vai dizer o seguinte: na escola dele, a gente consegue ter isso aqui, ó, a reminiscência. Sabe qual era o grande slogan da escola platônica ou da academia? Basicamente era o seguinte: aqui você não aprende, aqui você lembra. Como assim, professor? Sabe aquele momento que você está tendo dificuldade com química orgânica, está tendo dificuldade, não consegue compreender, não consegue ser inteligível ao teu raciocínio? E de repente, depois que o professor te ajudou, te explicou, um professor extremamente didático de química conseguiu te ajudar, e aí fazendo exercícios, você naquela agonia, toda hora errando, e aí de repente você consegue. Você fala, não, era só isso aqui? Eu estava me batendo com isso aqui? Nesse momento você deve pensar o seguinte, que você aprendeu esse conteúdo de química. No entanto, Platão vai dizer o seguinte, você não está aprendendo, você está lembrando. Professor, que viagem é essa? Olha só esse fragmento de texto aqui. Quando a transição do mundo das ideias para a sensibilidade é feita, o conhecimento pleno fica preso na alma, onde a lembrança é a única forma de se obter conhecimento. Vamos voltar aqui, cara? Presta atenção. O mundo inteligível criou o mundo sensível, ok? E o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Nós fisicamente habitamos aqui, no mundo natural, no mundo concreto, no mundo sensível. No entanto, nós viemos de onde? Do mundo inteligível, onde tudo era perfeito. Até aí, tudo bem. Antes da gente vir para o mundo sensível, a gente estava aqui, nesse plano absoluto, onde tudo é perfeito.
Se nós estávamos no mundo inteligível, onde tudo era perfeito, nós também éramos o quê? Nós éramos perfeitos. Se nós estávamos no mundo inteligível, onde todo conhecimento era acessível, nós tínhamos o quê lá? As nossas almas? Todo conhecimento. Só que a gente fica no mundo inteligível para sempre? Não. A gente vem para o mundo sensível, para o mundo físico. E o que acontece com o nosso conhecimento perfeito que a gente tinha lá? Segundo Platão, a gente esquece. A partir do momento que a gente está no plano físico, que a gente vem em formato de criança, em formato de bebê, a gente não lembra do conhecimento pleno que a gente tinha lá no mundo inteligível. Então, o Platão vai dizer o seguinte: quando você está estudando aqui, ó, na academia, você não está aprendendo, você está lembrando. Esse conhecimento que supostamente você está adquirindo nesse momento, era um conhecimento que você já tinha lá quando você estava no mundo inteligível. Mas no mundo sensível, no plano físico, você o recuperou. Ou seja, você lembrou. Essa é a ideia do Platão. É assim que ele responde como o conhecimento é possível. É assim que ele desenrola a sua epistemologia. Então, a gente conseguiu aqui explicar basicamente como funciona a metafísica platônica e a sua epistemologia. Ou seja, basicamente, nós obtemos conhecimento através da dialética reminiscência, a mudança pela lembrança, onde isso era possível apenas na academia de Platão. Então vamos lá para uma questão. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então, é um texto aqui da Zingano, né? Platão e Aristóteles, o fascínio da filosofia. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, mundo inteligível, mundo sensível, mundo absoluto e plano físico. Um aspecto essencial da doutrina das ideias ou teoria das ideias de Platão. Pode ser chamado também de dualismo platônico. Aí aqui o processo de vida de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Perceba, olha o que a questão está pedindo, essa questão do Enem. Basicamente, ela quer compreender qual a relação entre razão e sensação, segundo a explicação platônica. Ou seja, qual a relação entre mundo sensível e mundo inteligível? Como que ele vai sintetizar essa ideia? Letra A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. C, atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e a sensação são inseparáveis. D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E, rejeitando a posição de Parmênides que a sensação é superior à razão. Vamos lá para a resposta óbvia. Letra D de Denis. Na dúvida, você coloca sempre D de Denis. Como que ele vê a relação entre mundo inteligível e mundo sensível? Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, o mundo inteligível é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não é capaz. Então, basicamente, é essa a ideia que o Platão vai trazer. Outra questão aqui para a gente encaminhar para o fim. Olha só aquela imagenzinha linda e maravilhosa que eu trouxe para vocês no início da aula. Imagem essa que é muito famosa. Aí tem esse filósofo aqui que também repete o gesto de Platão. Vamos lá. No centro da imagem, os filósofos Platão e Denis são retratados apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a. Ou seja, o que está pedindo aqui? Ó? O gesto de Platão e desse outro filósofo bonito aqui significa que o conhecimento ele pode ser adquirido através do quê? Letra A, da suspensão do juízo como reveladora da verdade. B, realidade inteligível por meio do método dialético. C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus. D, essência das coisas sensíveis no intelecto divino. E, ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Qual a resposta? Letra B. O conhecimento é possível
através da realidade inteligível por meio do método dialético. Então, galerinha, basicamente essas foram as ideias que nós trabalhamos de Platão. Gira em torno desse movimento aqui dele, ó, e desse filósofo aqui também, apontando para o alto. Então, ele vai responder aqui nessa aula o que é a metafísica e o que é a epistemologia. Ou seja, a metafísica se divide, ou a realidade se divide em duas partes. Mundo sensível e mundo inteligível. Um mundo imperfeito e passageiro, segundo a síntese de Heráclito, e um mundo perfeito e o mundo das ideias absolutas, o mundo eterno, que é o mundo inteligível, que é a realidade de Parmênides. Eles existem ao mesmo tempo, no entanto, o mundo inteligível criou o mundo sensível, e o mundo sensível é uma cópia do mundo das ideias. Como que o conhecimento é possível? Quando nós viemos do mundo inteligível de forma perfeita, chegamos aqui em formato de criança, em formato carnal, em formato de bebê, e a gente esquece do conhecimento perfeito que a gente tinha, que a nossa alma tinha no plano das ideias. O que acontece quando nós estudamos na academia de Platão? Nós podemos lembrar dessas ideias. Então você não aprende, você lembra. Basicamente, essas foram as ideias de Platão que nós trabalhamos hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima, se Deus quiser.